Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 16. Vamos tentar fazer o resumo. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é uma excelente obra, deseja uma excelente obra. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, que não seja ganancioso, mas moderado, e que seja não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Que governe, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito, que não seja muito jovem, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação de Satanás. Convém também que tenha um bom testemunho para aqueles que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço de Satanás. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não sejam de língua dobre, ou seja, que não use palavreado vulgar, a vulgaridade seja uma constante nas suas palavras, não dados a muito vinho, não sejam cobiçosos e nem sejam gananciosos. Que saibam guardar o mistério da fé em sua pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, e foi crido ou acreditado no mundo e recebido acima da glória. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, então esta carta de São Paulo a Timóteo foram as recomendações acerca do perfil que o discípulo Timóteo deveria observar no governo da igreja. Como sabemos, a igreja estava se expandindo. Paulo, um grande missionário, ele esteve em diversas cidades, nas cidades de Éfeso, na cidade em Tessalônica, enfim, por toda a extensão vasta das terras daqueles impérios do Antigo Testamento. Pois bem, e neste capítulo 3, nós podemos observar aqui no versículo 2 o que é que São Paulo está enfatizando, está fortemente repetindo para Timóteo. Diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, a nossa fé, como católicos, ela tem como fundamento e base da nossa fé a Escritura Sagrada. Depois, a tradição e depois o magistério, que é o ensino da igreja. Ora, estas três bases, essas três colunas, formam o arcabouço da nossa fé, da organização da igreja. Na carta de São Paulo, aos Coríntios, salvo engano, segunda carta de São Paulo, quando ele trata dos dons, ele diz claramente que os dons são diversificados. Há uns o dom da palavra, há uns o dom do ensino, há uns o dom da cura, enfim. O Espírito Santo, ele age como ele quer. É como o vento, sopra onde quer e como quer. O ruá, o Espírito Santo. Então, na igreja é assim. Nem todos são chamados para uma mesma função. Então, o bispo, que aquele que aspira o episcopado, diz a Sagrada Escritura, que excelente obra deseja. Então, São Paulo é muito claro a Timóteo, quando diz que convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Convém. Ora, este advérbio, ou este verbo, explica claramente que convém que seja irrepreensível e marido de uma só mulher. Ou seja, que poderá constituir família, que poderá ter uma esposa, que poderá contrair matrimônio e gerar filhos e ter uma família. Assim como também aqueles que têm vocação para a vida celibatária, que Deus os chamou para servir a Deus de uma forma com maior disponibilidade, com mais tempo para a dedicação total à obra de Deus. Mas, segundo as Escrituras, aqueles que são casados, aqueles que constituíram família, não estão impedidos, absolutamente, não estão impedidos de exercerem o ofício, de exercerem o ministério ordenado, ou seja, bispo casado, o padre casado. Agora, e com um detalhe muito interessante, porque o bispo casado, o padre casado, ele, além da recepção do sacramento da ordem, ele agregou o sacramento do matrimônio. Não são 7 sacramentos? Os essenciais, batismo e Eucaristia, e os 5 sacramentos secundários ou circunstanciais, onde um deles é a ordem. O matrimônio, um sacramento, por excelência, aquele sacramento que vai fecundar a terra, onde o homem e uma mulher vão gerar filhos, vão gerar criaturas, vão gerar seres humanos para se tornarem filhos adotivos de Deus depois do batismo. Portanto, esta grande polêmica que se arrasta ao longo dos séculos, que foi criada unicamente por motivo de uma disciplina, porque antes da exigência do celibato obrigatório, naquela época, por volta talvez do 3º século do cristianismo, não havia essa exigência. Depois é que, através de concílios, bispos chegaram à conclusão de que devia-se exigir o celibato dos padres. Mas trata-se de uma disciplina, não é um dogma de fé.
um dogma de fé. Nós devemos atentar que a base da estrutura da fé cristã estão contidas nas virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, elas consolidam, elas completam o homem todo e todo homem. Portanto, o fato de um ministro ordenado, um padre ou um bispo, aquele que foi ordenado padre e por quaisquer motivo resolveu assumir um compromisso com uma mulher, casa-se, então desta forma obrigado a deixar a igreja. A Igreja Católica de Roma não os aceita mais para o exercício do ministério ordenado. Não pode mais celebrar missa e não pode mais administrar os sacramentos. Mas tudo indica que no atual pontificado do bispo de Roma, bispo Francisco, existe uma forte tendência a uma mudança estrutural na igreja. E isso acontecendo, eu particularmente acredito que será um grande bem para a igreja. Porque segundo dados estatísticos, eu não sei agora, não lembro a fonte, mas é uma fonte fidedigna, revela que no Brasil existe milhares de padres casados, ou seja, comumente se diz assim, que deixaram a batina, casaram-se, e existem associações de padres casados em vários estados, né? E há testemunhos belíssimos, né, de padres que constituíram família junto à sua esposa, educaram seus filhos e dão um belo testemunho a toda a igreja, mas ficaram impedidos de exercerem o ministério sacerdotal. Impedidos, mas nunca deixarão de ser padres, porque uma vez ordenados, uma vez prostrados diante do altar de Deus, uma vez ungidos com o óleo santo, tornam-se sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu estou fazendo questão de frisar mais esse ponto, porque tem respaldo bíblico. E tendo respaldo bíblico, não há por que a gente se deixar levar por falatórios, por falas, por opiniões, na maioria das vezes. A opinião, como o próprio nome indica, é uma ideia, é um conceito pessoal, individual, que qualquer cidadão tem direito de emitir a sua opinião. Entretanto, quando se trata, principalmente questões de fé, de validação de um ministério, é preciso que nós tenhamos um pouco mais de cautela para não sairmos por aí aos quatro cantos, né, divulgando muitas vezes repetições. A gente ouviu um que falou, o outro fala para Cicrano, fala para Beltrano, e de repente aquilo ganha proporções enormes, né? Mas a Igreja de Cristo, Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra angular da Igreja, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele já advertia e já sentenciou fortemente, segundo o Evangelho de São Mateus, de que a Igreja de Cristo jamais será destruída. A igreja visível, composta de homens, poderá passar por tribulações,
como de fato passam. Todas elas. Porque a igreja é uma instituição composta de homens. E nós somos criaturas humanas frágeis, sujeitos a desvios de conduta. Somos pecadores. Mas assim mesmo, aquele sacerdote, aquele padre, mesmo que ele esteja em pecado mortal, ao celebrar a missa, ele exerce o seu ofício em nome de Jesus Cristo. Daí podemos relembrar a expressão latina que o ato acontece pela força do próprio ato. Ex opera operatus. E não pela força daquele que está administrando o sacramento. Então, no momento em que o padre administrou o sacramento do batismo em nome da Trindade Santa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verdadeiramente é válido, porque ele foi batizado não em nome dele e nem de igreja A, B ou C. Por isso que o sacramento do batismo, para que ele se realize, é necessário 3 condições: a forma, a matéria e a intenção. A forma são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a matéria é a água. É necessário que exista a água para ser aspergida na cabeça daquele que vai ser batizado. Chamamos de batismo por aspersão. E, mais corretamente, o batismo por imersão, que acontece em muitas igrejas evangélicas, né? Onde os catecúmenos são levados para um lago, uma piscina, e ali é realizado então o batismo, a semelhança do que aconteceu com o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. Portanto, meus queridos irmãos, esta tomada da Bíblia, esta tomada da leitura da Carta de São Paulo ao Timóteo, no Novo Testamento, a intenção é levar até vocês um pouco de conhecimento, a fim de que afaste definitivamente do pensamento de vocês qualquer resquício de temor, de medo, de desconfiança, porque não existe realmente batismo inválido quando administrado desta maneira: matéria, forma e a intenção. A intenção daquele que está administrando. Acerca desse último aspecto é mais complexo, porque a intenção é algo subjetivo, está no interior da pessoa. Quem somos nós para fotografarmos ou decifrarmos o que se passa no interior daquele que está administrando o batismo? Mas a forma, o que dá a validade do sacramento do batismo são essencialmente a matéria e a forma. A matéria, a água, e a forma, as palavras: eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. E para que vocês saibam, acredito que vocês sabem, me desculpem, talvez eu esteja apenas repetindo, todos nós, qualquer cristão, católico ou evangélico, batizado, ele poderá batizar uma criança. Vamos falar aqui no caso do batismo de criança. Digamos, uma criança está em perigo de morte e os pais desejam o batismo daquele filho ou daquela filha. Então, aquele que é batizado, ele poderá fazê-lo. Ele batiza
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 3 vezes ele vai aspergir a água na cabeça daquela criança. A criança se recuperando, não vindo a óbito, aí sim, aí compete fazer a complementação do sacramento do batismo. Os pais levarão aquela criança à igreja a qual ele pertence, né? Ele congrega, e aí o pastor, o padre, vai então consolidar, ou por outra, vai oficializar aquele batismo. Mas se a criança não chegar a sobreviver e foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem ficar certos que aquela criança, ela está batizada. E podemos até completar, Deus, Pai misericordioso, tem, na sua infinita bondade e misericórdia, onipotência para, mesmo que aquela criancinha morra sem ser batizado, Deus, na sua infinita misericórdia, a receberá no seu reino da glória e da eternidade. Portanto, amados irmãos, com esta breve explicação, nós vamos encerrar então esse encontro de hoje, dia 1º de setembro. Agora eu gostaria de levar até vocês alguns avisos. As datas de aniversário. Eu gostaria de relembrar para vocês que eu sei que vocês sabem usar, mas não custa nada a gente repetir, né? A rede social, o Facebook, oferece as ferramentas para que nos ajuda, né? Que nos ajuda muito a organizar as datas de aniversário. Eu já estou aqui, já dei início aqui, já fiz alguns, já até mandei para vocês. Eu peço para vocês que os que usam ou notebook, ou computador de mesa, ou os dispositivos móveis, né, como o smartphone, que hoje a tecnologia avançou muito e as pessoas podem ter um computador na palma da mão, smartphone, ou tablet, né? Enfim, então podemos na rede social organizar as datas de aniversário dos nossos irmãos da comunidade do Jardim dos Ipês. O outro assunto que eu quero destacar aqui foi a minha satisfação no domingo passado em estar com um grupo que eu digo, que eu considero como sendo o grupo base, né? Cheguei na casa de Cristina e Falconieri, estavam, né, todos em volta de uma mesa, Mateus, Renata, Edinaldo, Carmen, Cristina, que mais? Outros mais. E eu perguntava, Renata, a pauta já está pronta, o tempo da reunião? Porque tem que ter organização, porque senão, se a gente não tiver organização, o assunto vai se dispersando e a gente pode até fugir do assunto que a gente e vai tratar. Então foi muito importante. Eu aproveitei e pedi licença a ela. Aí eu destaquei a questão do bazar, a questão dos valores, né? Que não pode ser qualquer mixaria, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes uma peça boa usada, mas uma peça boa, né? Então, no mínimo, tem que ter um preço, um preço razoável. O bazar não é para operar como se fosse uma loja, né? Com fim lucrativo. O bazar tem a finalidade de, através das doações, transformar aquelas doações em numerário, né? Cuja aplicação será revertida em benefício da comunidade. E, evidentemente, se a associação desejar auxiliar a igreja, é evidente que eu, como padre, agradecerei a Deus, né, pela generosidade de vocês, certo?
Então esse foi um ponto que foi tratado. Inclusive o padrinho já estava lá esperando. Ele veio comigo até a casa de Falconieri, como ele tem o horário dele estipulado. Perguntei: padre, o senhor não quer celebrar a missa aqui? Mas quando eu retornei à capela para deixá-lo, para que ele viesse com seus paramentos, a capela já estava aberta e já estavam dentro da capela algumas senhoras, como Dona Neide, Dona Nevinha, tinha um jovem, a Dona Maria também já estava se dirigindo. Aí na última hora a gente mudou: padre, o senhor celebra a missa conforme o senhor viu para celebrar, porque a missa é essencial, né? E eu aproveito e vou me juntar aos demais que estão lá, e se der tempo eles virão ainda, que não deu tempo, porque os assuntos tomaram, logo de saída tomou mais de 30 minutos. Mas eu quero dizer, meus caros irmãos, que eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, com o que foi conversado, né? Então saí de lá bastante esperançoso de que esta comunidade, ela vai crescer, que esta comunidade vai dar testemunho de fé, testemunho de verdadeiros cristãos, e de que vamos juntos, de mãos dadas, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sob a intercessão de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos realizar grandes obras, não para a nossa satisfação, não para o nosso prazer pessoal, mas para que possamos, com esta atitude, cumprirmos a ordem que Jesus Cristo nos deixou: ide e evangelizai a toda criatura, em todos os recantos da terra. Então é esta a missão da igreja, é esta a missão do padre, é esta a missão do bispo, sobretudo, em ser o coordenador de todas as atividades aí da igreja. E muito em breve, com a graça de Deus, nós teremos a presença de Dom Sebastião. E a boa notícia, ele me ligou antes de ontem, a fraternidade já está registrada em cartório e já está devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal. O que é que isso vai resultar? Vai resultar que a congregação se torna uma entidade oficial, não é mais uma entidade clandestina, e muito mais do que isso. Teremos uma página na internet onde poderemos obter de quaisquer lugar, tanto do Brasil como até de fora do Brasil, os donativos, as doações necessárias a que nós possamos levar adiante o nosso projeto da Fraternidade de São Francisco dos Filhos de Assis. Com essas palavras eu quero encerrar, amados irmãos, desejando a todos uma boa noite, e vou comungar em intenção de todos vocês. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Digamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e a minha alma e as nossas almas serão salvas. No corpo de Cristo, o comungante responde: Amém. Agradeçamos a Deus por este momento vivido e vamos à bênção final. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, queridos irmãos, e o Senhor vos acompanhe. Amém.